Olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a base. Vamos começar a primeira parte de uma série de vídeos aí sobre a base teórica da teoria da atividade que se usa no laboratório de mudanças, tá? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o sistema de atividade, o que é uma atividade, quais são os níveis que formam uma atividade, a ação mediada, o sistema de atividade, todos os seus elementos, o que é cada um dos seus elementos, principalmente o objeto, que às vezes é um pouquinho desafiador, e, finalmente, os tipos de colaboração, como que a gente pode representar as colaborações entre sistemas de atividade. Tá? Então, essa é a proposta, né? O que é a atividade, os níveis, etc. Bom, definição de sistema de atividade. Desculpa, definição de atividade. Então, a teoria da atividade, ela tem aí como, quando a gente vai desenvolver um laboratório de mudanças, a gente vai desenvolver um laboratório numa escola, num hospital, na polícia militar, ou então onde é que seja. A pergunta é, em qual atividade que nós queremos desenvolver? A unidade de análise de um laboratório de mudanças, ele é uma atividade humana, tá? E a gente usa essa palavra aí, atividade, basicamente cotidiana, né? Vou fazer aqui uma atividade física, não, olha, essas são as nossas atividades, etc. Mas na teoria da atividade ela tem um conceito específico, né? Ele se refere a um conjunto de ações, certo? Que um coletivo, atividade, aí abre o parênteses aqui, a atividade ela é sempre coletiva, tá? A ação ela pode ser individual, mas a atividade ela é coletiva. Então, é um conjunto de ações, né, que uma comunidade, né, um grupo de indivíduos que formam uma comunidade, eles conduzem para transformar um objeto em um resultado desejado, envisionado. Tá? Então, dentro desses, aqui a gente precisa definir o que é objeto. Né? O objeto é aquilo no dia a dia, a gente pode ir uma caneta é um objeto, uma cadeira é um objeto, mas na teoria da atividade o conceito de objeto ele vem traduzido dessa palavra, está escrito aí no slide, Gegenstand, do alemão, não sei se eu falei certo, também não falo alemão, mas segundo que o professor Engström ele explicava nas aulas, esse conceito Gegenstand em alemão significa, não tem uma tradução precisa no inglês nem no português, e ele se refere ao alvo, ao foco, aquilo que atrai a atenção, e ao mesmo tempo é aquela coisa que quer ser alcançada, né? Então, às vezes, esse conceito de objeto, ele é um pouco difícil, porque ele confunde, porque ele é duplo, ele é ao mesmo tempo a matéria-prima, aquilo que a gente quer transformar, e também o propósito, o que é envisionado. Tá? Então, vamos tentar dar alguns exemplos. Então, ele é o objeto propósito, né? Ele é ao mesmo tempo aquilo que a gente está tentando transformar e a ideia que foi envisionada. Então, vamos pegar alguns 4 exemplos aqui. Vou começar pelo 3, que talvez seja o mais fácil, que seria na atividade de caça primitiva, por exemplo, onde a presa, né? Então, se a gente vai caçar aqui o alce é o nosso objeto. Por quê? Porque ele é envisionado que a gente vai ter carne, que a gente vai ter pele para poder fazer as vestimentas, etc. Né? A casa, né? Então a casa a gente vai transformar um terreno, a gente tem um terreno que é a nossa matéria-prima, com todo o cimento, tijolos, etc. E a gente envisiona, nosso propósito, né? É uma casa envisionada, uma casa sustentável. E aqui eu vou abrir um parênteses, antes de dar os outros 2 exemplos, de uma característica que o objeto ele está em constante transformação. Né? Uma vez que eu termino de construir uma casa, não acaba a atividade de construções, de habitações, ela continua, porque a necessidade humana ela continua. Então, o objeto ele tem por trás sempre uma necessidade humana. Tá? Então, quando a gente fala de objeto, por exemplo, aqui na casa, a gente falou aqui da presa, que foi o nosso exemplo anterior. Tem uma necessidade humana por trás,
que é o que? A alimentação, a nutrição, etc. A vestimenta que a pele pode dar, a casa, necessidade humana, habitação, local seguro, né? Então, então, essa é uma das características. O objeto, ele tem sempre por trás uma motivação humana que deve ser satisfeita, né? Outra característica é que os objetos eles estão em constante transformação, né? Uma vez que eu termino de construir a casa, ela não cessa a atividade, né? A gente já falou isso daí. Mas aí ela é criado conhecimento sobre ela e o conceito vai modificando. Então eu vou aprendendo novo conhecimento, então a próxima casa que eu vou fazer, ela vai ser um pouco melhor. Então a gente vai esse conceito ele vai se desenvolvendo. Então se a gente compara no tempo, quando faz uma análise histórica, a gente percebe esse objeto como ele vai se transformando. O que é uma casa hoje é muito diferente do que uma casa há alguns anos atrás, 100, 200, 1000 anos atrás. Hoje uma casa sustentável provavelmente tem que ter um tratamento de esgoto, tem que ter uma conservação de energia, material isolante talvez, né? Então, o conceito do objeto ele vai mudando no tempo. Uma outra característica do objeto é que ele sempre tem um aspecto ideológico, né? Uma idealização do que ele é, um conceito de casa, o conceito aí que nós temos aí do objeto, e também o aspecto material, as suas características, as suas propriedades. Né? Continuando aqui os exemplos, nós temos um exemplo do paciente, né? Nos serviços aí de cuidados médicos. Entra um paciente enfermo e sai um paciente, o que é envisionado? Qual que é o resultado esperado? Um paciente saudável. Né? Um outro exemplo aqui da atividade, uma intervenção que uma colega fez, que é na instituição de ressocialização, reintegração de jovens em conflito com a lei. Né? Então, qual é o objeto nessa atividade? O jovem, né, que cometeu o crime ou violou a lei, e ele vai ser, supostamente, ele não está socializado, ele vai ser reintegrado, ressocializado. Esse é o resultado que é esperado, o propósito dessa atividade. Então, vamos relembrar aqui. A atividade humana, ela é um conjunto de ações conduzidas por uma comunidade, e aqui a gente já comentou que as atividades humanas elas são sempre coletivas, não existem atividades individuais. Vamos pegar alguns outros. Não existe aquela ideia do Robinson Crusoe que vai numa ilha e ele faz tudo que ele precisa sozinho. Ele produz o pão, constrói a sua própria casa, faz as suas próprias roupas, etc. Não. Na sociedade que a gente vive, as atividades elas são produtos do coletivo. Não somente das pessoas que estão presentes lá no momento, mas de outras gerações que produziram aquele conhecimento que se utiliza no presente. Então, vou voltar para o conceito que a gente estava dando, né? Então, um conjunto de ações realizadas por pessoas, né, por uma comunidade, que formam uma comunidade, para transformar um objeto, né, uma matéria-prima, em um resultado desejado. Tá? Então, agora a gente acabou de ver o que é atividade. Agora vamos passar para o próximo aqui, que uma atividade humana ela é formada por níveis. Né? O que quer dizer isso? Uma atividade, como a gente falou, ela é direcionada a um objeto que tem por trás uma motivação, uma necessidade humana que tem que ser resolvida. Ela é orientada em direção a isso, né? Um resultado esperado, um propósito. Ela é realizada por um coletivo, uma comunidade, um conjunto de pessoas. A atividade ela é formada por ações, um conjunto de ações, pode ser realizada por um indivíduo isoladamente ou por um grupo de indivíduos. E ela é direcionada a um objetivo. Né? Então, esse objetivo ele se extingue. Uma vez que você alcança meu objetivo pode ser construir uma casa. Então, aquela casa, no momento que eu construir aquela casa, o objetivo ele se extinguiu. Né? Mas o objeto casa, a atividade de produção de casa, ela não se extingue com a produção de uma casa. Ela vai continuar porque a necessidade humana por uma casa, ela vai continuar. Tá?
vou dar um exemplo, né, que eu dou aqui no texto do blog, que é a produção de tomates. Então, para você produzir, então vamos pegar aqui qual que é o objeto, o tomate. O tomate, o agricultor produz aquele tomate porque ele quer um resultado esperado, né? Existe por trás do tomate uma necessidade humana, que é a alimentação, né? Provavelmente alimentação, e aquele agricultor ele quer um resultado esperado, que é a sua própria sobrevivência e sua manutenção, etc. Tem seus motivos aí pessoais. Essa atividade que é coletiva, né, então, para conduzir essa produção de tomate, esse agricultor não vai fazer isso sozinho. Ele compra essa semente de alguém, ele vai comprar o adubo é produzido por alguém, ele consegue crédito, assistência técnica, tem a sua própria família, talvez tenha algum funcionário, ele vende esse tomate para uma cooperativa, então existe uma comunidade por trás. E essa comunidade, essa atividade, ela é formada de ações. Então, para mim produzir o tomate, tem um monte de ações. Eu tenho que preparar o solo, eu tenho que plantar, eu tenho que regar, tenho que retirar as ervas daninhas, adubar, colher, etc. Processar o produto, embalar, etc. Né? Então, existe uma série de ações. Então, a atividade é formada de ações. E uma coisa que a gente precisa falar daqui a pouco é que esses níveis, tem uma flechinha aí que você está vendo na figura, que eles podem passar um em direção ao outro. Tá? Vamos falar isso daqui a pouco. Mas então a gente falou que atividade é formada por ações e ações são formadas por operações. Né? O que é uma operação? Era nada mais do que uma ação que foi mecanizada. Mecanizada não, foi automatizada. Então, uma característica da ação é que ela é consciente. E a operação, ela é inconsciente. Então, uma pessoa faz a mesma ação 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e ela vai se tornar uma operação. E ela vai em direção, enquanto a ação é direcionada a um objetivo, a operação é direcionada às condições que tem no ambiente. Geralmente, as operações, elas vão sendo rotinas, elas vão se tornando automáticas quase, a pessoa faz aí sem precisar pensar, e pode ser realizadas por máquinas, por exemplo. Né? Então, dentro aqui da ação, vamos pegar uma ação, o preparo do solo. Preparo do solo para plantar o meu tomate, que é a atividade de produção de tomate, ela é formada aí de ações, por exemplo, mexer o solo. Primeira etapa, eu vou ter que revolver o solo. O agricultor vai pegar a enxada e vai arar o solo. Então, essa operação que parece simples, um dia não foi simples. A primeira vez que o agricultor pegou aí na enxada para fazer o revolvimento, ele teve que aprender como é que faz o revolvimento, qual é a altura, com que força que ele vai aplicar, qual é o ângulo, etc. Então, em uma época, principalmente quando ele estava aprendendo aquela operação, era uma ação, ela era consciente, eles tinham uma meta. E uma vez que ela foi repetida, essa ação se transformou em operação. Mas essa operação, uma vez que pode ser que acontece algo, por exemplo, o agricultor ele está mexendo a terra, que, eu abri um parênteses aqui, pode ser substituída, essa operação ela pode ser mecanizada e conduzida por uma máquina, por exemplo, um trator, né? Esse agricultor, ele está fazendo mexendo o solo e de repente ele encontra um solo diferente, ou um terreno mais pedregoso, ou um terreno com mais água, com outra textura, e aquela operação, ela vai do inconsciente para o consciente. Então ele vai refletir, falar, olha, essa ferramenta, por exemplo, não está dando conta, ou essa operação, esse ângulo, as características da enxada, etc. Então ela passa de ser uma operação e volta a ser uma ação. E aí vamos supor que o agricultor ele vou desenhar agora uma nova enxada. Então essa ação de revolver o solo, ela passa para ser, eu quero desenvolver uma nova forma de revolver o solo. Então essa ação de revolver o solo, ela passa a ser o objeto de uma atividade, de um coletivo. Um outro exemplo de uma ação virando uma atividade é devido à divisão social do trabalho. Né? Então, vamos pegar aqui
o exemplo mesmo aí da produção de tomate, antigamente o agricultor ele produzia suas próprias sementes, ele fazia a muda, a colheita, etc. Com a divisão social do trabalho, muitas das atividades humanas, não somente da agricultura, mas de todas as atividades, elas estão sendo outsourced, terceirizadas, né? Então o agricultor, por exemplo, ele não produz mais a semente, ele compra a semente. Em alguns casos, ele compra já a muda, né? A colheita, ela passa a ser o objeto de outra atividade, né? Na produção de porcos, por exemplo, o agricultor já não produz a própria matriz, ele não tem as matrizes, ele compra o porquinho de uma outra empresa, ele compra a ração de uma outra empresa. Então, a produção de ração, ela passa a ser uma nova atividade. Então, uma ação do agricultor, que era parte da atividade de produção de porcos, que é a produção de ração, ela se torna, passa de uma ação para uma atividade. Então, esses 3 níveis, eles estão aí, eles passam um nível, eles estão interligados, e um passa a ser o outro, né? Um outro conceito aí importante é o conceito de ação mediada por artefatos, que foi proposto aí, que é proposto por Vygotsky, e é considerada aí a primeira geração. Então, Vygotsky, ele propõe de que as ações humanas, nossa relação com o objeto, ela é mediada por símbolos e sinais, e também aí por ferramentas. Tá? E as ferramentas, elas, diferentes tipos de ferramentas, não somente ferramentas técnicas, mas também ferramentas cognitivas, símbolos, um método, um modelo, uma teoria, né? Então, são diferentes tipos aí de ferramentas. Talvez uma das novidades aí dessa teoria de Vygotsky é a relação que existe entre agência e esses mediadores, essas ferramentas, esses artefatos. Segundo Vygotsky, o artefato ele empodera a pessoa. A pessoa usa o poder daquele artefato para poder transformar o seu objeto. Então, de certa forma, o artefato ele empodera a pessoa. E não somente, como a gente já falou, os artefatos físicos, né? Então, os físicos são até fáceis da gente entender, né? Por exemplo, uma faca, ó, nós não conseguimos somente com o nosso corpo cortar um pedaço de carne, alguma coisa, né? Ou com os dentes. Mas os artefatos empoderam. Não, agora a gente consegue cortar aí com a faca. Mas também os cognitivos, eles permitem a gente controlar, a entender a situação, a visualizar. E aí, acho que aqui é interessante a gente abrir outro parênteses e diferenciar os tipos de artefatos, né? Então, Wartofsky, ele propõe que existem 3 tipos de artefatos. Tem os artefatos primários, que são aqueles que são diretamente utilizados na atividade. Aqui a gente pode pegar, por exemplo, o médico ou o agricultor, né? Por exemplo, ele usa, que a gente já falou, ele usa uma série de ferramentas. Vamos pegar aqui a enxada, por exemplo, que é uma ferramenta técnica. Ele usa diretamente para produzir a enxada, o regador, etc. São os artefatos que ele usa diretamente. E aí tem o que ele chama, o Wartofsky chama de artefatos secundários, são aqueles que são representações de ações, ou de formas de ações, de operações, e também do sistema, né? Então, aqui são representações, não são instrumentos que a gente usa diretamente para produzir o objeto, mas são instrumentos que a gente utiliza aí de representar a forma. E, geralmente, eles são usados, esses artefatos, para transmitir uma forma de uma pessoa para outra, né? Então, ou para reproduzir, uma forma de você reproduzir aquela ação que você fez. Então, alguns exemplos aqui são modelos, teorias, mapas de representação. Então, são todas as representações que representam um sistema e pode representar também uma forma de fazer algo. E tem o terceiro tipo, que são os terciários, né? Os artefatos terciários. Eles são ferramentas que ajudam as pessoas a simularem possibilidades futuras daquela atividade. Então, são ferramentas de simulação, né? Aí um exemplo
que a gente usa o sistema de atividade em si, que a gente é uma ferramenta que a gente usa para simular a atividade, como que ela poderia ser no futuro. Né? Existem outros exemplos aí de ferramentas de simulação. Tá? Então, essa unidade de análise, essa parte que a gente chama que é de cima do triângulo, a gente não viu o triângulo ainda, que vai ser o próximo slide, mas essa mediação é uma ação, ela representa uma ação individual. Tá? Então, a gente tem aqui um sujeito, um objeto e as ferramentas. Tá? Vamos passar para o próximo slide, que aqui, nesse próximo slide, ele é uma representação da atividade coletiva. Então, o slide anterior era de uma ação individual. Essa daqui é da atividade coletiva. Né? Então, o Vygotsky, que a gente falou, ele tinha no passado um aluno que se chamava Leontiev, e o Leontiev ele usa um dos argumentos dele é que a gente não pode entender uma ação humana isolado da atividade, ou seja, o contexto social daquela atividade. Então, para entender isso aqui, vamos trazer um exemplo que o Leontiev traz. Né? Vamos imaginar aqui um caçador que ele quer caçar uma presa e está escondido atrás aí de um arbusto e lá está vindo aí o cervo que ele quer caçar. E quando chega o cervo, ele assusta o cervo e o cervo sai correndo. Então, essa ação não faz sentido. Então, Leontiev falou, só olhando a ação, a gente não vai conseguir entender. Nós temos que contextualizar a ação na atividade. O que significa? Contextualizar nessa divisão de trabalho, nesse conjunto de ações. Lembra que a gente falou, atividade é o conjunto de ações realizado por uma comunidade de pessoas em direção a um objeto, a transformar, nesse caso aqui, a presa em fornecimento de carne, etc. Então, a gente tem que contextualizar essa ação individual de assustar a presa em um conjunto de ações. Então, vamos continuar a história. Essa pessoa, o caçador, espantou aí a presa e um pouquinho mais para lá tinha um outro caçador que pega a flecha e, pum, mata a presa. Né? Agora sim a gente consegue entender, né? E depois carregam essa presa, levam aí até o grupo, abrem, etc. Né? Então, para poder entender essa ação individual, a gente tem que contextualizar no conjunto de ações que aquela ação de assustar, ela fazia parte de um outro conjunto maior de ações, de uma divisão de trabalho de um coletivo. Tá? E Leontiev, ele apresenta aí os elementos do sistema. E o Engström, aí meados da década de 80, sistematiza, em 1987, esses elementos em um triângulo. Tá? Então, o Engström ele apresenta, na tese dele, esse triângulo que representa o quê? Os elementos que representa a estrutura de uma atividade. A atividade, ela é um processo. E o que vocês estão vendo aí é a estrutura. Né? Com o quê? Com o sujeito e os mediadores dessa atividade. Tá? Então, aqui o que a gente apresenta? O sujeito, para alcançar o objeto, ele pode ser mediado, ele pode mediar essa ação com instrumentos, pode mediar com as regras, com a divisão do trabalho, com a comunidade, etc. Para transformar esse objeto, que está aí, objeto, em um resultado esperado. Tá? Então, agora vamos tentar abrir um pouco o que é cada elemento desse sistema de atividade. Então, sujeito. Então, se a gente for ver dentro da comunidade, existe uma série de pessoas aí que estão colaborando para transformar esse objeto num resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um membro dessa comunidade e eu coloco ali como sujeito. Então, dependendo de quem eu coloco ali como sujeito, eu posso ter aí uma perspectiva diferente. Então, o sujeito é a pessoa, é um dos membros aí da comunidade que eu escolhi aí para tomar como perspectiva no sistema de atividade. Então, para transformar o objeto, que a gente já falou, o sujeito ele vai utilizar instrumentos. Falamos aí os 3 tipos aí de instrumentos que existem, que são usados diretamente, são representações dessas práticas, etc., e os da simulação. Então, instrumentos, já falamos. Regras. Regras, elas são imposições que vêm de fora da atividade, que vão colocar como é que essa atividade tem que ser implementada. Tá? Então,
exemplos aqui de regras são leis, normas, e existem regras também que são implícitas e que a gente não estão escritas num papel, mas que a gente acaba aprendendo convivendo naquela atividade. Comunidade, como já foi sugerido, ela é o conjunto de pessoas que estão colaborando para poder transformar esse objeto num resultado. E também temos a divisão do trabalho, que é o conjunto de tarefas aí que formam essa atividade. Então, esses aqui são os elementos do sistema de atividade. Tá? E como Engstrom fala, um sistema de atividade ele nunca está isolado. Você não tem um sistema de atividade. Vou pegar aqui, a pessoa só não produz tomate. O médico, não existe somente a atividade de serviços médicos. Né? Um sistema de atividade, uma pessoa ela participa de vários sistemas de atividade. E um sistema de atividade ele está conectado com vários outros, né? Com conexões funcionais. E aqui nós estamos vendo nesse slide uma representação de uma conexão funcional entre sistemas de atividade. Tá? Então, vamos escolher um sistema, a gente escolhe um sistema de atividade central para a nossa análise e depois se analisa as conexões com outros sistemas. Por exemplo, existem atividades que são produtoras das ferramentas, atividades que produzem o sujeito, que capacitam, que criam as habilidades, a identidade daquele sujeito. E temos as atividades que produzem as regras. E, finalmente, nós temos a atividade que consome o objeto daquela atividade. Vamos tentar exemplificar aqui, talvez fique um pouquinho mais claro. Então, vamos pegar o nosso exemplo do produtor de tomate, né? Para produzir o tomate, obviamente, a gente precisa de ferramentas e esse agricultor não vai conseguir produzir todas as ferramentas. Até que antigamente o agricultor produzia boa parte delas, né, com o uso da madeira, mas hoje é quase impossível. Aí, até o aço que você tem na enxada, você tem que... ele vem aí de uma outra atividade. Enfim, os instrumentos são produzidos por outras atividades. São vários instrumentos. E os métodos, o conhecimento, etc., teorias, eles são produzidos em outras atividades. Temos a atividade que produz o sujeito, que é a própria família dele, mas também temos aqui as atividades de capacitação, né? Então, se esse agricultor fez uma escola técnica, participou de algum curso, são exemplos aí de atividades produtoras do sujeito. Temos as atividades que produzem as regras, né? Então, obviamente, aí os legisladores que produzem as nossas leis, as agências reguladoras, a gerência, né? Pode ser que tenham regras, como a gente já falou, que são implícitas, que a sociedade produz, regras de mercado. Então, são imposições que vêm de fora da atividade. E esse agricultor que a gente está dando exemplo, ele produz o tomate, e esse tomate ele vai ser consumido por outra atividade. Pode ser diretamente aí uma família que vai comprar do agricultor direto aí na propriedade, pode ser um supermercado que depois repassa para um agricultor, pode ser uma fábrica de polpa de tomate, um restaurante, etc. Então, essa aqui é uma forma de representação das relações funcionais entre sistemas de atividade. Essa daqui... Então, vamos voltar aqui um pouco. Não volta. Mas, só lembrando, então, nós temos a primeira geração, que é uma ação mediada, a segunda geração, que é o triângulo, e agora a gente vai entrar na terceira geração, que são dois sistemas de atividade que estão colaborando com um sistema com objeto compartilhado. Eles compartilham um mesmo objeto. Tá? Então, talvez aqui a gente pode trazer um exemplo, por exemplo, de um paciente que ele é o objeto de dois médicos. Ele tem duas enfermidades, né? Uma do coração e diabetes. E ele é objeto de dois médicos que estão colaborando para tentar tornar aquele objeto deles, o paciente, uma paciente saudável. E esses dois médicos, eles vão ter que colaborar, vão ter que se conversar, vão ter que compartilhar. Talvez um outro exemplo aí, a gente falou lá no exemplo do objeto, do jovem, da atividade de reintegração
dos jovens em conflito com a lei, na intervenção que a Luciana Morgado fez, ela percebeu aí que o objeto jovem que está recebendo aí os serviços de ressocialização, ele era objeto de dois sistemas de atividade. O da assistência social, que aí era composto pelos educadores, psicólogos, assistentes sociais, etc., e das seguranças, que trabalhavam naquela instituição. Então, eles trabalhavam com um objeto que era compartilhado, mas lidando com aspectos diferentes daquele objeto. Né? Então, vamos tentar aqui resumir para poder fechar. Essa daqui é a primeira parte, que a gente vai continuar nos próximos vídeos aí, falando sobre o que são contradições, o que é desenvolvimento, o que é aprendizagem, o que é aprendizagem expansiva, e também da quarta geração. Eu não vou falar agora da quarta geração, porque ela exige alguns conceitos específicos, né? Por exemplo, aprendizagem expansiva. Eu vou deixar um pouco mais para frente. Mas vamos tentar fazer um resumo aqui. O que a gente falou hoje? O que é uma atividade? Conjunto de ações que são conduzidas aí por um grupo de pessoas, por uma comunidade, para transformar um objeto. Falamos do conceito de objeto, que ele é o verdadeiro motivo, a verdadeira propósito da atividade, que ele não é uma caneta, não é um sinônimo de artefato, mas na teoria da atividade ele se refere a um aspecto duplo, aquilo que a gente está transformando, né, que nos motiva, a gente que é o paciente que está enfermo, por exemplo, um paciente saudável, e aquilo que a gente está envisionando, aquele resultado final, aquela idealização, aquela imagem ideal do que a gente quer no final, os resultados esperados. Tá? Falamos também aí dos níveis, que a atividade é formada por ações e as ações é formada por operações. E esses três níveis, eles estão intercalados entre eles. Eles são móveis, né? Então, uma ação se transforma em operação, a operação pode se transformar em ação, a ação se transforma em atividade, a atividade pode se transformar em ação, etc. Né? A gente falou da ação mediada, né? E aqui eu vou abrir um parênteses, que é importante a gente falou dos vários tipos aí, os 3 tipos de artefatos que mediam as ações, mas eu vou chamar um pouco a atenção da importância que é a gente refletir sobre os nossos mediadores, porque alguns desses mediadores, eles são invisíveis. Os valores, as crenças, as pressuposições que existem, aquilo que a gente chama de paradigma, né, que são, vamos chamar aqui de mediadores ou artefatos, generalizações, conceitualizações, que elas acabam, que não estão no nosso consciente, mas eles estão afetando as nossas ações. Né? Então, é importante se tornar consciente deles. Tá? Então, a ação mediada, que era a primeira geração, aí a gente já falou que o Leontiev falou, não, se você quiser entender uma ação, você tem que contextualizar no conjunto de ações, naquele coletivo, naquela divisão de trabalho. E aí ele propõe os elementos do sistema, e o Engstrom, ele apresenta aí o triângulozinho, que é famoso, né, que é o sistema de atividade, com os elementos que a gente já descreveu um a um. Né? A gente falou também que podem estar conectados de 2 formas. Uma que é a funcional, que é aquele sistema de atividades que estão conectados, que é o slide anterior, e esse slide aqui que ele representa 2 sistemas ou mais, pode ser 3, uma infinidade de sistemas que tem um objeto compartilhado. Tá? Então, a próxima parte, na parte 2, aí a gente vai continuar com as contradições.